Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente vem com boa novidade para você também. Você sabia que agora você pode chamar o 99 pelo WhatsApp? Pois é, você pode pedir o 99 diretamente do seu celular pelo WhatsApp, como se você estivesse conversando com um amigo. É só você anotar o número, o DDD é o 11 99797 9090. É só mandar um oi para este número e já aparecem as orientações para informar a origem e o destino da sua corrida. Depois é só confirmar as informações, o valor da corrida e o método de pagamento em dinheiro e aguardar o motorista. A 99 é a única e primeira empresa da modalidade a oferecer este serviço. Chamando o 99 pelo WhatsApp, você tem a mesma segurança de sempre e o cuidado que só a 99 tem. O número DDD 11 99797 9090. Anotou? Então, a gente repete aí para você, DDD 11 99797 9090. Se cuida, vai de 99. É simples, prático e econômico. E agora a gente vai para as ruas aqui da nossa capital, mais precisamente lá na Dias Cabral, no centro, porque tem obra da Casal por lá que está dificultando o trânsito. Quem traz mais informações para a gente, Viderlan Araújo. Beleza, Porlane Santos, estamos aqui ao vivo no centro de Maceió, no cruzamento da Rua do Livramento com a Dias Cabral. Para o pessoal ter uma noção de como funciona exatamente e a posição exatamente da nossa equipe, lá na frente é a Santa Casa de Misericórdia de Maceió. Então os veículos que vêm do mercado da produção com sentido a região litorânea, principalmente a Praia da Avenida, eles vão se deparar com essa obra da Casal, que já tem, pelo menos assim, interditado 50% da pista. Apenas uma faixa está liberada das duas da Rua Dias Cabral, é exatamente no cruzamento com a Rua do Livramento, que dá sentido também à Praça Marechal Deodoro. A Casal anunciou que uma obra para sondagem e reparos na rede coletora de esgoto nesse trecho. A previsão é que o serviço dure até o dia 19 de fevereiro. Paralela a essa dificuldade em que se transita os carros e os pedestres, além de motociclistas e também trabalhadores aqui da região, o trânsito tende a ficar lento nos horários chamados de pico, os horários de maior fluxo de veículos, principalmente depois das 10 da manhã e nas proximidades aí de meio-dia até 1 da tarde, que é considerado também o horário de almoço dos funcionários que atuam exatamente, que trabalham aqui no comércio. A Casal começou essa obra na terça-feira, a ideia é entregar até o dia 19 de fevereiro. Durante a execução desta obra, o local já está interditado, isso é uma interdição parcial, e ficará em meia pista. O que não dá para observar ainda por aqui são os agentes da SMTT, que poderiam fazer um trabalho também para orientar o trânsito e facilitar o fluxo de veículos. Porque, me dirigindo para um outro ponto aqui do local, deixa eu me apertar aqui um pouquinho com o Márcio André, dá para perceber que esse gargalo se forma justamente nos veículos depois do semáforo e acaba se formando um funil com os veículos aqui para poder passar por esse único trecho, por essa única via que tem aqui no local. Os carros, eles passam exatamente por aqui em um ritmo muito mais lento, precisa de muita atenção, porque além disso, existem os comerciantes da região, esses que ocupam também parte das calçadas aqui no local e que acaba também deixando o trânsito mais lento, um trânsito com muita dificuldade. Segundo a Casal, o serviço ele está sendo feito em virtude de vários afundamentos, buracos, recalques na tubulação, que tem um diâmetro de 150 milímetros e profundidade de 2,10 metros e sofre um desgaste natural pelo tempo de uso. Então essa é a situação em que até 19 de fevereiro a Casal estará aqui neste trecho, na Rua Dias Cabral, no centro, com cruzamento com a Rua do Livramento, local de alto fluxo de veículos, nos fundos aqui do Teatro Deodoro. Acaba sendo também um ponto que requer muita atenção para os condutores que passam na região, porque só tem meia pista, né? Metade da pista interditada e os veículos estão seguindo exatamente como se fosse uma fila indiana, um atrás do outro nesse trecho de aproximadamente 20 metros, já interditado com obras de uma empresa terceirizada da Companhia de Abastecimento de Água de Alagoas. Eu volto com você, Porlane Santos, de outro ponto da cidade amanhã, no programa TV Mar News, às 8h30 da manhã,
Vou me despedindo ao lado do Márcio André e vamos continuar por aqui, pelas ruas da capital alagoana, para levar mais informações para os telespectadores da TV Mar. Grande abraço e até amanhã. Pois é, fica atento aí, se você então precisa passar por essa região, tenta aí uma via alternativa para evitar o transtorno aí do trânsito, né? Olha só, e fica ligado também porque amanhã é o último dia para que o eleitor justifique a sua ausência às urnas no primeiro turno das eleições. O cidadão deve apresentar uma justificativa fundamentada ao cartório eleitoral, comprovando o motivo da sua ausência nas eleições municipais. O eleitor também pode fazer os usos dos sites do TSE e dos tribunais regionais eleitorais para preencher o requerimento de justificativa. Tem o e-título também aí, lembrando para vocês, é um aplicativo da Justiça Eleitoral também que você pode baixar no seu celular para facilitar a tua vida, tá? A gente segue falando sobre direito e cidadania aqui no nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo Jamile Coelho aqui, desembargadora que vem conversando com a gente eleitoral, advogada e desembargadora eleitoral que vem conversando com a gente dessa vez sobre as formas de ingressar num cargo público no país de forma geral, né, Jamile? Você conhece essas formas de acesso aos cargos públicos? Entende o porquê e a dinâmica dos concursos? A advogada, então, vai explicar para a gente, inclusive, quando o nosso governador, Renan Filho, anunciou que vai fazer mais concursos, né, Jamile? Bom dia. Bom dia, Porlane. Bom dia a todos e a todas. Exato, a gente hoje tem um sonho, né? Muitas pessoas têm um sonho de ingressar no serviço público através de concurso público, porque o concurso ele dá uma estabilidade, após a passagem do estágio probatório, você só pode ser desligado daquelas funções com o devido processo legal e você não poderá ser demitido, né, a menos que cometa uma falta gravíssima apurada através desse processo. Mas não só do concurso público a gestão vive, né? É o meio escolhido preferencialmente pela Constituição, inclusive o concurso de provas e títulos, ele foi exigido a partir da Constituição de 1988, antes disso não existia essa prescrição, e ele é importante porque ele dá a igualdade, dá o acesso a que todas aquelas pessoas que preencherem, logicamente, determinados requisitos, que possam ingressar na administração pública. A gente pode ter como ingresso na administração pública tanto os concursos públicos, que hoje é o sonho de muitos brasileiros, e eu digo infelizmente, porque a gente vê que isso reflete uma iniciativa privada que não consegue alçar, né, essa estabilidade, ou uma sonhada estabilidade, não que seja uma estabilidade eterna, estou até usando os mesmos termos para dizer uma coisa, em relação aos valores que se paga, né, também, da iniciativa privada, e fica aqui naquela rotatividade. E aí por isso que eu digo infelizmente. Mas os serviços públicos, eles são imprescindíveis e eles são prestados pelos concursados, pelos cargos em comissão, pelos serviços temporários e inclusive pelas empresas terceirizadas. E todas essas formas, Porlane, elas são legais, né, desde que preencham os requisitos. Por exemplo, o concurso público, a norma que rege o concurso público é o edital. E no edital, você não pode ter discriminação de cor, de raça, de crédito, né, de sexo. Você não pode fazer isso. Qualquer pessoa que quiser e preencher os requisitos de competência mesmo para entrar nesse cargo, ela pode concorrer às vagas, não é isso? Isso. O Estado, ou a União, ou o município, ele lança um edital, normalmente se contrata uma empresa para fazer isso. Por quê? Porque não é da atribuição específica do ente governamental ter essa comissão permanentemente. Então, ela normalmente contrata uma empresa, inclusive o governador Renan Filho falou isso ontem nas redes sociais, que o Estado já estaria contratando uma empresa para lançar, né, os editais das diversas áreas que ele quer fazer um concurso público. Então, ela define os critérios eles têm que ser compatíveis com aquelas habilidades. Então, se é um curso relacionado à matéria de direito, normalmente a pessoa tem que ser formada em direito, ou afeta a área da saúde, ter uma formação em medicina, isso não é ilegal, esse tipo de restrição, né, não é ilegal. Todos os brasileiros podem participar desde que preencham esses requisitos, os requisitos exigidos no edital, que você tem essas limitações. Ele não pode ter caráter discriminatórios, mas eles têm que ter
um nível de exigência compatível com o cargo e com as atribuições que irá exercer. E não só disso vive, como eu falei no início, a administração pública. A administração pública precisa também de cargos comissionados ou funções de confiança, que é o que a gente chama daqueles cargos que têm investidura de livre nomeação e exoneração. Esses cargos, eles são direcionados para chefia e assessoramento e direção. Porque o gestor... Geralmente, né, Jamília, são exatamente esses cargos que mudam a cada 4 anos com a eleição de um novo gestor, né? Isso, eu vi até uma matériazinha num desses periódicos, dizer assim, prefeito fulano de tal exonera todos os comissionados no dia 31 de dezembro. Isso é a coisa mais natural do mundo, porque aquele grupo de comissionados que integram a gestão, que são importantes para a gestão, porque como eles são funções de confiança, eles são de confiança do gestor. Né? Tanto politicamente quanto tecnicamente, o ideal é que você consiga unir as duas coisas, ser uma pessoa de confiança que tenha habilidade técnica para exercer aquele cargo e habilidade política mesmo, política na melhor da acepção, na melhor forma que ela tem de ser traduzida, que é o que a gente já conversou de troca de interesses mesmo, mas numa troca de interesses legítimo e saudável. Então, assim, o ideal é que os cargos comissionados sejam preenchidos por pessoas que consigam demonstrar essa habilidade e é natural que no dia 31 de dezembro, no último ano do mandato, todos esses comissionados sejam exonerados em um único ato, inclusive, para que o novo gestor possa preencher aqueles cargos com as pessoas da confiança dele, né, com quem ele acha que está mais apto e, às vezes, muitas vezes, uma boa parte, volta né, a ser nomeado, até porque hoje a gente tem uma máquina que funciona com os cargos comissionados e funciona bem. Um caso disso, só interrompendo um pouco, um exemplo disso, foi exatamente, a gente recebeu aqui essa semana o coordenador do grupo de gestão integrada que vai ficar com a questão de lá da região do Pinheiro. Sim. E eles vão continuar com a mesma equipe que faz a Defesa Civil lá e os técnicos que fazem aquele trabalho de técnico mesmo para monitorar a região lá dos bairros que estão afundando. O gestor que bem sabe, que tem uma certa experiência, normalmente ele faz isso. O que acontece na vida real? Todos esses comissionados, eles são exonerados e alguns dias depois, uma boa parte deles, exceto acho que o staff maior mesmo, né, de funções mais altas, eles voltam. Até que o gestor vá sentindo se pode ou não contar com aquela pessoa. Né? Tem pessoas que estão há 20 anos em cargos comissionados. Isso não é ilegal, porque se ela está fornecendo um serviço de qualidade, se ela está ali dando o melhor para o serviço público e para os administrados, que somos todos nós, isso não é um empecilho dela continuar. Né? Há uma certa antipatia pelos cargos comissionados. Eu já tive em cargos comissionados e eu acho que os cargos comissionados são bem imprescindíveis, até porque eles demonstram essa vontade de ficar. Exatamente. Né? É diferente do servidor público que tem aquela estabilidade. E eles são importantes mesmo, como eu falei, de função de confiança. E afora isso, nós temos também os terceirizados. Existem tantas decisões do STF, quanto até em comum acordo, digamos assim, com uma ideia da legislação trabalhista, de que atividades que não são atividades necessariamente fim do serviço público, elas podem ser terceirizadas. Ela pode ser contratada de empresas para isso, para tipo limpeza, conservação, serviços de copeiro, serviços de segurança, serviços de tecnologia da informação. Se bem que eu, particularmente, acho que tecnologia da informação, daqui a pouco, ela vai precisar ser integrada como órgão essencial da gestão, porque hoje tudo é informação, né? Hoje tudo é online, hoje tudo é informação integrada. Então, eu acredito que daqui para frente teremos DataPrevs, que é o órgão do governo federal espraiado aí pelos estados e municípios, mas ainda há a possibilidade de terceirizar isso. E existe também... Serviços gerais, então, não precisa mais de concurso? Precisa de uma estrutura mínima, mas às vezes você não necessariamente precisa ter aquele serviço naquela estrutura. Entendi. Né? Você pode terceirizar, é uma forma legal de você contratar uma empresa para aquilo. Até porque é uma forma difícil de você aferir a competência. Você, por incrível que pareça, você abre mais o leque para a população quando você terceiriza para uma empresa do que quando você faz um serviço um concurso público, porque muitas dessas pessoas não têm o grau de informação ou de instrução que um concurso
exigiria, ainda que seja para cargos, né, com exigências de instrução mínima. Então, às vezes, na terceirizada, você consegue até abarcar mais essa população. E o que é interessante também são os contratados para serviços específicos, que muitas vezes são os agentes endêmicos ou agentes de saúde que você tem, por exemplo, uma endemia ou uma pandemia, você contrata determinadas pessoas através de processo simplificado, que é formação de currículo, basicamente, e para um período específico. Por quê, Porlane? O que é muito importante? O IBGE costuma fazer muito isso, né? Isso, porque o IBGE ele funciona no censo de tempos em tempos, ou para situações específicas. Então, o custo para a administração manter aquelas pessoas durante muito tempo é muito grande e seriam pessoas que estariam durante muito tempo ociosa. Então, a Carta Constitucional e a legislação em geral, ele dá essa opção para o gestor contratar por tempo determinado e por um tempo pequeno. Né? O sonho de todo gestor, logicamente, é ter todos os seus quadros preenchidos por concursados. Até porque o concurso de provas e títulos, ele é um atestado de que aquela pessoa tem a competência e tem os requisitos técnicos, né, de habilitação para exercer aquela função. E, Jamile, quanto mais a gente tem visto aí, mais pessoas procurando fazer concurso público, né? Quanto mais acirrada a procura mais eleva o nível também das pessoas que estão entrando nesses cargos, né? Sim, com certeza. Antes de passar no concurso público, não vou dizer que era fácil, mas não era tão difícil, né? Tem cargos hoje que são quase impossíveis de se preencher. E você ali tem 3, 4, 5 anos estudando para determinadas funções. Isso aumenta muito, isso é muito bom. Isso é muito... É a nossa concorrência, né, na iniciativa privada. Quanto mais você exige, um melhor serviço você tem. Na iniciativa privada, quanto mais você tem concorrentes, aquelas empresas elas vão tentando lhe ganhar e vão aumentando a qualidade de serviços. É mais ou menos isso que acontece nos serviços públicos, nos concursos públicos. Né? Você vai aumentando o nível de exigência e você vai deixando aquelas pessoas mais capacitadas para o órgão. Mas o que é mais importante, Porlane, é que a gente tem que levar em consideração os custos que um concurso público gera. Não só do concurso em si, mas de toda a projeção. Por exemplo, a gente falou semana passada sobre orçamento, né? Que o atual gestor ele vai trabalhar com o orçamento aprovado no ano passado por outro gestor e por outros vereadores. Ele, para abrir concurso público, por exemplo, ele tem que já ter no orçamento desse ano a dotação orçamentária equivalente àquilo. Porque para toda despesa que você gasta, você tem que saber de onde vem a receita. Então, eu tenho certeza absoluta que muitos prefeitos gostariam de fazer concurso, mas eles não conseguem, porque o concursado ele tem férias, ele tem 13º, mas não só isso, porque os comissionados também têm direito a isso, mas eles têm projeções ao longo da carreira, ele tem planos de cargos e salários, e os gestores, desde a edição da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é uma lei boa, que é uma lei que os gestores ficam amarrados mesmo, ou seja, como na nossa casa. Sim. A gente não pode ter uma despesa muito maior do que a nossa receita, ou não saber de onde vem o dinheiro para pagar. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela exige que os custos com o pessoal, e aí pessoal você inclui os ativos, os inativos, que são os aposentados, os pensionistas, você inclui cargos comissionados, servidores públicos, você inclui cargos como eu, por exemplo, hoje estou ocupando. Eu não recebo um salário, eu não recebo um valor fixo por mês, eu recebo através de jeton. Eu só recebo se eu participar de determinada sessão, né? Porque eu sou substituta e o titular, quando ele falta ou quando ele está impedido, eu sou chamada a ocupar esse espaço. Então, todos esses gastos, eles têm que estar na ponta do lápis mesmo, eles têm que estar no orçamento. Então, concurso público, não faz concurso, muitas vezes não é falta de vontade, é falta de dinheiro, inclusive para que para manter os custos ao longo daquele tempo, que é diferente, por exemplo, dos comissionados. Quando os gestores, por exemplo, eles chegam no limite, e qual é o limite? Para estados e municípios, você não pode gastar mais com o pessoal do que 50% da receita corrente líquida. Eu não vou entrar aqui no que seja o conceito de receita corrente líquida, porque é uma discussão de tribunais de contas de Estado, Tribunal de Contas da União. Mas é basicamente o que você gasta, o que você recebe através de impostos e o que você tem de pagamentos obrigatórios. Então, quando o limite de despesa com o pessoal chega nos Estados e União em 50%, chega num alerta, você não pode mais fazer nada. Nos municípios, esse limite é de 60%. Se você tem 100 mil para gastar, 60 mil, até 60 mil,
você pode gastar com o pessoal. Mas ainda tem um alerta. Quando você chega em 95% deste limite, o gestor tem que se amarrar. Muitas vezes ele tem que se desfazer mesmo de cargos comissionados, mesmo que o cargo permaneça lá. Ele tem que demitir pessoas, ele não pode dar aumento a servidores. Então, assim, não é uma conta fácil. Assim, como eu estou falando... Não é fácil gerir. Gerir não é fácil. Não é fácil. Desde o primeiro dia que a gente conversou sobre isso. A gente está com o nosso tempo apertado, já poderia conversar mais sobre isso. Se tiver muito mais assunto a respeito disso, a gente volta na semana que vem com o nosso quadro, pode ser? Com certeza, estou às ordens. Muito obrigada pela tua participação e a gente vai então encerrando o TV Mar News dessa manhã. Muito obrigada pela tua companhia. A gente volta a se encontrar amanhã, 8h30, aqui no teu canal 525 na NET. Até lá!